Funções são a ferramenta de modularização usada no Scilab. Bom, vocês vêm utilizando funções desde que nós começamos com o Scilab. Bom, seno, sqrt, size, são funções. Bom, mas a gente está usando sabendo o quê? Sabendo o que elas fazem. Então, seno calcula o seno, sqrt calcula a raiz quadrada. Tá bom? A min, a sum calcula a soma. A gente sabe o que elas sabem, o que elas fazem, e nesses casos, pelo menos, a gente está satisfeito com isso. Bom, então, hoje nós vamos aprender a nós mesmos construir módulos. Módulos são exatamente coisas que, conforme a ótica, você está interessado somente no que ele faz. Conforme a ótica, você está construindo o módulo, você tem que mostrar como que você desenvolveu aquilo ali. Bom, para que servem funções? Primeiro, que você reaproveita código. O mesmo código você reaproveita em diversos pontos de um programa. Bom, você reaproveita uma mesma função em diversos programas. Você cria módulos que encapsulam detalhes. Nós vamos ver vários exemplos hoje aqui. Todos os detalhes relativos, por exemplo, à leitura de um arquivo, certo? Ficam trancados dentro de um lugar muito específico. Se você tiver problemas com a leitura de arquivos, você sabe aonde trabalhar. Você tem num lugar lá onde estão encapsulados todos os detalhes. Bom, funções servem também para uma coisa que a gente chama de desenvolvimento top-down, que você começa de cima e vai desenvolvendo. Você começa num nível mais grosseiro e você vai refinando o seu programa até chegar num programa concreto. Certo? E serve também, gente, para prescrever comportamentos repetitivos. Ou seja, funções podem ser usadas para fazer loops, certo? Assim como o while e o for. Bom, então vamos começar vendo aqui um exemplo de funções e reaproveitamento de código. Bom, nós vamos ver aqui, começar com esse exemplo aqui. A gente quer um programa que calcule o número de combinações de n elementos tomados k a k, tá certo? Que é dado por essa fórmula aqui que vocês conhecem há bastante tempo, tá bom? N fatorial sobre n menos k fatorial, k fatorial. Bom, a gente olha para aqui e percebe que nós vamos precisar de calcular fatoriais aqui, tá bom? Tem 3 fatoriais que a gente olha e já percebe. Bom, nós sabemos calcular fatorial? Sabemos. Tá bom? A gente tem esse código aqui que a gente vai procurar adaptá-lo para cada um desses fatoriais que a gente quer calcular. Bom, como que é essa adaptação? Bom, gente, olha aqui como que ela poderia ser feita. Tá? Isso aqui é um programa que ele lê o n, tá certo? Lê o k. Bom, aqui está a adaptação daquele código de fatorial para calcular o fatorial de n. Tá bom? Que eu, numa variável que eu chamei de fat underscore n. Aqui está uma outra adaptação daquele código, agora para calcular o fatorial de n menos k, tá bom? O i aqui varia de 2 até n menos k, o i aqui varia de 2 até n, e aqui embaixo, já adiantando, o i varia de 2 até k, porque aqui é o fatorial de k. Tá bom? Então são 3 adaptações daquele código e funciona, ou seja, eu reaproveitei o meu código. Reaproveitei adaptando a cada situação que eu precisar, fazendo as modificações adequadas para obter o cálculo que eu desejava. Bom, mas isso é feito, gente, pode ser feito de uma forma muito mais elegante, usando uma função. Bom, nós vamos fazer o seguinte. Você pega o seu programa Scilab, que antes era uma peça só, uma coisa monolítica, agora ele vai virar 2 peças. Tá bom? Você tem uma coisa que a gente chama de programa principal, que é por onde a execução se inicia. Tá bom? E você tem uma coisa chamada função, que é executada de vez em quando, conforme as chamadas que tem no programa principal. Então, nós tínhamos um programa monolítico e agora se separa em 2. Certo? Um deles é um módulo, que é uma função que calcula o fatorial. Bom, essa função está aqui, ó, aqui está o código dela. Certo? Você escreve um código para a função e no seu programa principal você coloca chamadas para a função. Bom, então aqui ó, eu faço o seguinte, fat n igual a fatorial de n. Chamei a função fatorial, passando como parâmetro, é o termo que a gente usa, n. Aqui, para essa outra variável, fat nk, tá bom? Eu chamei a função fatorial, passando como parâmetro n menos k.
Bom, aqui na função FAT-K, peraí, aqui está errado, viu, gente? FAT-K. Bom, o FAT-K, tá certo? É o fatorial de K. Bom, e o N-comb é o fatorial de N sobre fatorial de NK vezes fatorial de K. Ok? Aqui está o código da função. Certo? Ela recebe um valor aqui e calcula um valor. Certo? Esse aqui é um parâmetro de entrada, o N, esse aqui é um parâmetro de saída. Bom, em função da entrada, ele calcula a saída. Isso aqui é o corpo da função. Tá bom? Começa com a função, a descrição de uma função começa com a palavra function e termina com a palavra end function. Bom, vamos ver mais detalhes sobre isso daqui. Tá? Bom, primeiro vamos lembrar aqui de uma outra ocasião em que a gente mostrou o valor de um módulo. Bom, vocês lembram que esse aqui é o circuito, o primeiro circuito que eu mostrei para vocês, para um somador de 4 bits, onde eu reaproveitei, tá bom? Eu reutilizei o circuito aqui que faz de soma completa. Ele está repetido aqui 4 vezes. Bom, o que resulta disso daqui, gente? Esse aproveitamento direto aqui, certo? Resulta num circuito confuso, difícil da gente entender. Bom, ele fica muito mais claro dessa forma aqui. Certo? Aqui você utiliza o módulo, que é essa caixinha aqui, cada caixinha dessas aqui é um circuito de soma completa. E o que é o circuito de soma completa? É esse daqui. Tá bom? Aqui estão os detalhes do módulo. Bom, então você separando nesses dois níveis, você consegue ter uma compreensão muito mais clara do que é o seu circuito. Tá bom? Compara a dificuldade para entender isso daqui com a dificuldade para entender esse daqui. Certo? É muito mais complicado. Bom, então aqui, da mesma forma, aqui está o meu programa monolítico. Tá bom? Com o código para o fatorial readaptado. Bom, em cada um dos lugares e para cada uma das situações que eu preciso. Certo? Aqui está o programa modularizado. Tá bom? Onde aqui eu fiz ele ficar até menor, porque eu empreguei tudo direto numa expressão. Aqui eu coloquei as 3 chamadas numa única expressão. Bom, então aqui está o uso do módulo e aqui estão os detalhes do módulo. Bom, esses circuitinhos aqui, tá bom? As entradas e as saídas de cada uma delas aqui correspondem, no nosso caso, aos parâmetros, tá bom? Aqui eu pluguei o fio N, aqui os fios N menos K, tá bom? Ou seja, são os dados que vão entrar e os dados que eu vou obter. Bom, então é assim que a gente consegue um código muito mais limpo. Então, essa que é a ideia, certo? Eu reaproveitei o código de uma forma muito mais elegante. Em vez de ficar mudando o código para cá e para lá, eu chamei uma hora com um parâmetro, outra hora com outro parâmetro, outra hora com outro ainda. Fica muito mais fácil, muito mais simples de ler. Certo? Esse aqui é um código muito mais limpo do que esse daqui. Bom, se você pega esse código aqui, nós vimos ele sendo construído, mas se você pegasse esse código de repente, você ia ficar um tempão para reconhecer que se trata de pedaços com um altíssimo grau de similaridade, coisa que você não tem a menor dúvida quando você vê que trata-se de chamadas da mesma função. Bom, da mesma coisa aqui, certo? Aqui a gente sabe muito bem que o código aqui é muito parecido com esse, o circuito aqui é muito parecido com esse, tá bom? Enquanto que aqui, se você estivesse olhando isso pela primeira vez, você tinha que conferir. Para ver se é mesmo igual ou se não é. Bom, ou seja, a gente tem enormes ganhos de compreensão, de compreensibilidade de um código ou de um circuito quando você utiliza módulos. Ou então é para isso que funções servem. Tá bom?